Jesus, ele não está dizendo que você não pode repetir palavras. Ele está dizendo que você não precisa ficar repetindo palavras inúteis. Fala leões, estou na área, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, eu sou Denis Gomes. Nós estamos falando sobre a oração do Pai Nosso. No vídeo passado, nós falamos sobre a palavra Pai ou a palavra Abba. O que significa? Por que Jesus falou? Por que Jesus iniciou a oração do Pai Nosso com essa palavra Abba, ou chamando Deus de Pai, que era um mito na época. Jesus quebrou esse paradigma e mudou toda a história simplesmente com essa palavra Abba. Se fosse você, eu corria lá e assistia. Hoje nós iremos continuar falando sobre oração, só que antes de entrar de forma sistemática na oração do Pai Nosso, que nós iremos deixar para um próximo vídeo, eu quero conversar com vocês sobre duas coisas que Jesus nos ensinou antes da oração do Pai Nosso, que está no mesmo conjunto ali de texto que é em Mateus 6, só que duas coisas muito importantes que Jesus nos ensinou a respeito de oração. Olha só que coisa forte e vai mudar a sua vida. Então fica comigo até o final, já dá uma olhadinha para baixo, vê se você já deu o joinha, deixa o joinha e se inscreve no canal, você vai ver que vai ser transformada a sua vida. E manda esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Olha só que coisa poderosa. O subtítulo é Jesus ensina a orar. Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam sua recompensa. Então é o seguinte, mito número 1. Eu tenho que orar de forma forte, eu tenho que orar de forma potente, eu tenho que orar com belas palavras, eu tenho que orar na frente de todo mundo, eu tenho que chamar atenção com a minha oração. Jesus está dizendo que pessoas que fazem isso já têm a sua recompensa, que é o ego satisfeito. Porque o que acontecia? Muitas pessoas, eles iam no meio das praças, faziam grandes orações, grandes coisas poderosas, davam esmolas, davam não sei o quê, só para chamar a atenção das outras pessoas, para dizerem que eram mais santos, que estavam mais próximos a Deus do que as outras pessoas. Porque os fariseus, eles tinham essa característica. Só que mesmo entre os fariseus, tinham aquelas pessoas que queriam se destacar mais. Então eles iam no meio de praças, se colocavam de pé e começavam a fazer orações. E começavam a fazer aqueles rituais chamando a atenção de todo mundo. Jesus está dizendo que isso não é legal. Que as pessoas que fazem isso nada mais passa do que simplesmente satisfazendo o seu próprio ego, o seu egocentrismo, e não tem recompensa no céu. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu, Denis, eu já ouvi muitas vezes pessoas falando que não sabiam orar. Pessoas falando que eu não vou orar porque eu não sei, negando oportunidades de fazer orações por outras pessoas, simplesmente pelo fato de não saberem orar. Agora, por que elas acham que elas não sabem orar? Porque vem um padrão de comparação com pessoas que têm uma grande oração, uma grande oratória, que fazem uma apresentação espetacular. E muitas pessoas, e eu fui músico por 13 anos, eu já tive em diversas igrejas, eu já preguei diversas vezes. Eu sei que tem pessoas que fazem orações eloquentes, orações poderosas, orações decoradas, orações feitas para chamar a atenção de outras pessoas, orações feitas simplesmente para tentar impactar através da palavra, através da sua repetição. Então eu sei que as pessoas se sentem intimidadas para orar porque se compara com outras pessoas que estão com o microfone na mão. Eu quero dizer para você que isso é um mito. Jesus ensina a você que quanto mais simples você ora, mais o Pai aceita, mais o Pai recebe, mais o Pai responde. Nunca que a oração pode ser a mais eloquente do mundo, da galáxia. Ela vai ser uma oração que toca mais o coração de Deus do que a oração de uma criança. A oração de uma criança quer dizer sincera, uma oração simples. Um filho que sabe onde tocar ali, aquele ponto do Pai que o Pai gosta, aquele ponto do Pai que chama a atenção do Pai. E não são palavras bonitas que chamam a atenção de Deus. Então pare de se comparar com as pessoas, comece a orar, comece a buscar o seu Pai hoje. E se alguém pedir oração para você, ore do jeito que você sabe. Porque se a pessoa pedir oração para você é porque ela confia em você, ela confia no dom que Deus te deu, ela confia no chamado que Deus tem para a sua vida, ela confia no Espírito Santo que está atuando na sua vida. Então não perca nenhuma oportunidade de orar e buscar a presença de Deus. Não faça isso. Independente se você tem boas palavras, se você não tem palavra nenhuma, você não quer dizer nada. Você não quer dizer nada. E nós vimos no vídeo anterior, é por isso que Jesus fala, fecha a porta do seu quarto, porque Deus está pouco se lixando com as palavras que você vai usar. Ele quer se relacionar com você. Então, assim,
A boa oração não é aquela oração que você está na frente de pessoas, que você faz lá bonitão e tal. Não. Nada disso. Deus ele quer que você use palavras que estão no seu coração, que te deixarão confortáveis na frente dele. Lembrando que não há nada que você faça e não há nada que você tenha feito que Deus não sabe. Então ele sabe tudo, não precisa ficar maquiando a sua oração, não precisa ficar maquiando a sua voz. Não, nada disso. Seja simples, seja objetivo com o seu pai e seja sincero com ele. Nada supera esse tipo de oração, uma oração sincera, tudo bem? Então vamos lá para o ponto 2, Mateus 6, verso 7. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitas antes de pedir a Ele. O que Jesus está falando? Não tinham somente judeus, fariseus escutando Jesus. Tinham muitos gentios também. E gentios, eles também tinham a fé deles, eles também tinham o jeito de crer, o jeito de buscar os deuses deles. Então muitas pessoas, elas ficavam repetindo orações simplesmente da boca para fora. Ficavam reunindo muitas pessoas e ficavam falando, repetindo. Então simplesmente se tornava uma oratória assim, falada, não tinha nada de emoção, nada de sentimento, aquela coisa mecânica. Isso acontecia naqueles tempos. Jesus, ele não está dizendo que você não pode repetir palavras, ele está dizendo que você não precisa ficar repetindo palavras inúteis, orações inúteis, ficar simplesmente falando coisa por falar, coisa da boca para fora, coisa que não tem necessidade nenhuma, que não vai tocar ninguém, nem ao Pai e nem muito menos você, porque simplesmente é uma mecânica. E normalmente você faz isso para se aparecer na frente das outras pessoas. Então Jesus está falando, para de usar vãs repetições, não fica repetindo coisas inúteis, não. O seu Pai conhece o que está no seu coração, mesmo antes de você falar. Então para de ficar falando coisas inúteis, fala o que tem que ser falado, diz o que tem que ser dito, rasga o seu coração, abre a sua boca e fala com seu Pai. Para de ladainha. É isso que Jesus está falando. Para de ficar enchendo linguiça, para de ficar perdendo o seu tempo. Deus não está nem ouvindo o que você está falando porque isso é inútil. Você está falando uma coisa simplesmente por mecânica externa, mas no seu coração é outra coisa que você precisa. Você está repetindo alguma coisa porque alguém pediu para você repetir ou você aprendeu em algum lugar, mas no seu coração está queimando outra coisa. A sua necessidade é outra. Aquilo que está batendo de forte em você é outra coisa. E você fica falando coisas inúteis, perdendo o seu tempo precioso que você poderia estar usando na presença de Deus. Jesus está falando isso. Para de usar essas repetições inúteis que você fica falando. Isso não presta para nada. Fala comigo aquilo que você tem que falar. Porque eu conheço aquilo que está no seu coração. É isso que Jesus está falando. Para de fazer as mesmas coisas que os idólatras fazem. Para de fazer as mesmas coisas que os gentios fazem. Eles ficam orando aos deuses deles, mas orando de maneiras inúteis, que simplesmente passa de mecânica. É uma repetição vã, é uma repetição inútil. Entra na porta do seu quarto, fecha e chama o seu pai, chama o seu Abba, chama o seu paizinho. Isso é o que vai mudar a sua vida. Isso é o que vai mudar a sua história. Isso é o que vai mudar todo o jogo para você. Clamar ao seu pai, clamar ao seu Abba. Amém, meus irmãos? Deus abençoe sua vida. Não se esquece de mandar esse vídeo para mais pessoas, compartilhar. E se esse vídeo tocou no seu coração, se inscreve aqui no canal. Eu queria pedir um favor para vocês. Compartilhe esse vídeo no Facebook, a gente precisa crescer ele, a gente precisa crescer um pouquinho o canal, expandir para mais pessoas. O canal está saudável, está crescendo, mas eu gostaria de pedir a ajuda de vocês para me ajudarem nisso, tá bom? Compartilhe para os seus familiares, pedem para eles assistirem o vídeo, pede para eles se inscreverem no canal se eles gostarem, tudo bem? Deus abençoe a sua vida, fui!